A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui neste dia, com o devocional 31 dias com Jesus, o pão da vida, aprendendo um pouco mais e no 15º dia, no 15º dia deste devocional, e com o tema o pão da sabedoria. Nós, como cristãos, quando ouvimos falar sobre sabedoria, nós remetemos logo nosso pensamento ao livro de Provérbios, que é o livro que contém vários conselhos, é um livro que contém várias sabedoria para a nossa vida. E nesse livro nós vamos estudar um pouquinho exatamente sobre o tema principal desse devocional. E nós vamos ler o texto que se encontra no Provérbios 9, versículo 5. Diz assim: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Hoje nós estamos iniciando a terceira semana, e como nós sabemos, cada semana tem um título, Na primeira semana nós vimos muito sobre o Deus que proveu o pão, foi do dia 1 ao dia 7. Na segunda semana nós estudamos com o tema o pão na vida do povo de Deus, que foi do dia 8 ao dia 14, até ontem. E hoje, iniciando aí essa nova semana, com o tema a fome da alma. Os profetas anunciam algo maior. E hoje nós vamos aprender exatamente sobre esse tema, o pão da sabedoria. Entender um pouco sobre a questão da sabedoria. Quando nós lembramos, quando nós vemos esse assunto, sabedoria, nós lembramos logo do princípio da sabedoria. A Bíblia relata que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Ou seja, nós devemos temer a Deus para podermos entender e termos sabedoria sobre as nossas vidas. Até aqui a gente já estudou sobre o pão da provisão, já estudamos sobre o pão da graça, já estudamos sobre o pão da multiplicação, e hoje nós vamos para esse tema um tanto quanto importante para a vida cristã, para nossas vidas, amém? Neste capítulo, desde o capítulo 8 de Provérbios, nós vamos vendo alguns convites que a sabedoria faz, e aqui nesse versículo 5, especificamente, nós vemos através da voz da sabedoria, vai falar que é a voz da sabedoria, Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Nos versículos seguintes, já para a gente ter um contexto aqui, diz assim: Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. No versículo 10, diz o seguinte: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Como nós vimos nesses textos, como nós vimos nesses versículos seguintes aos que nós já lemos no versículo 5, a sabedoria é apresentada como alguém que prepara uma mesa e faz um convite. E convite precioso é esse para as nossas vidas, Aqui é como se nós ouvíssemos a voz da sabedoria nos convidando. Olha, venha à minha mesa e coma do meu pão, beba do vinho que misturei. Isso é um convite para a sensatez, é um convite para andarmos de forma sábia, uma forma segundo o temor do Senhor, como fala no versículo 10 em diante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E isso é necessário para as nossas vidas, como fala no versículo 11, é necessário para as nossas vidas para que a gente possamos ter longos dias, para que a gente possa ter multiplicado os nossos dias, viver sabiamente, viver segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. É um convite maravilhoso, e Deus nunca obriga ninguém a seguir. Deus não
não traz esse convite como obrigação, como carga, como um fardo para ninguém. Mas é um convite para a gente ter a sabedoria. Qual é o convite que nós devemos aceitar? Qual é a situação que nós devemos entender nesse contexto da sabedoria? Né? É temer ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria sobre as nossas vidas. Né? Nós precisamos aprender que o pão representa a verdade que alimenta e fortalece e transforma a vida. Nós precisamos entender, né, que muitos vivem tentando saciar o vazio da alma com dinheiro, prazeres, reconhecimento ou sucesso, mas nada disso consegue preencher o coração. A verdadeira sabedoria começa quando aceitamos o convite de Deus para nos assentarmos à sua mesa. A partir do momento que nós aceitamos o convite do Senhor para sentarmos à sua mesa, a partir do momento que nós tememos ao Senhor, a partir do momento que nós compreendemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós entendemos, né, o que realmente o Senhor quer para nós. Nós entendemos realmente o que é a sabedoria, né, que Deus tem reservada para os seus servos. Nós começamos a se alimentar deste pão de sabedoria. Nós precisamos entender isso. Muitas das vezes nós vivemos cercados, muitas das vezes nós temos muitas informações, opiniões e conhecimento ao nosso ao redor, né? E devido a esse muito conhecimento, essa muita informação, a gente pensa que nós somos sábios, a gente pensa que nós somos, né, inteligente, né? Temos a sabedoria, né? Temos, né, sabedoria suficiente para viver nossa vida sem se preocupar, sem temer a Deus, sem agradar ao Senhor. Mas só que nós erramos, nós ficamos equivocados a partir do momento que nós não temos aquela sabedoria acompanhada com o temor do Senhor. Porque é a verdadeira sabedoria, é temer ao Senhor. Conhecer muitas coisas não significa ter sabedoria. Conhecer muita informação, muito conhecimento, não significa que aquela pessoa é sábia. Né? Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas fazendo coisas estupendas, né? Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito sábia, mas só que ela acaba usando ali aquela sabedoria para o erro, para o mal. Né? Quantas e quantas pessoas não temem a Deus, mas é muito inteligente e consegue, né, arquitetar um plano para fazer um assalto a um banco. Né? Tem ali, de certa forma, um conhecimento muito grande, mas não tem a sabedoria do Senhor. Não consegue temer ao Senhor. Não consegue, né, descansar no Senhor, acreditar no Senhor, né, de certa forma, por completo. Né? A sabedoria que vem de Deus nos ensina a fazer escolhas que agradam ao Senhor. A gente pode até se questionar, será que nós estamos agradando ao Senhor? Será se o que a gente vive, o que a gente conhece, o nosso conhecimento agrada ao Senhor? Será que a nossa vida, né, é uma vida de temor ao Senhor? Será que nós tememos ao Senhor em todo tempo? Né? Será se realmente nós somos sábios, né, conforme a palavra do Senhor nos ensina, conforme o Provérbios vai nos ensinar? Né? Um livro um tanto quanto interessante para as nossas vidas. Aprender com o Provérbio é necessário para todo cristão. Né? Nós precisamos trazer, né, esses ensinamentos para a nossa vida, para a gente não vir cair em alguma cilada que nós, se nós estivéssemos lendo, vendo, vivendo o livro de Provérbios, né, a gente não teria, né, caído, a gente não teria, né, cometido aquele erro. Né? São princípios que norteiam a vida de qualquer pessoa, são princípios que norteiam a vida de todo mundo sobre a face da terra, não apenas daqueles que realmente acreditam, mas são princípios que valem, né, para todos. Né? Princípio é exatamente isso, princípio é uma lei universal, e a partir do momento que nós quebramos esta lei, nós pagamos a multa por causa daquela lei. Isso que é um princípio. Jesus, ela é a expressão perfeita da sabedoria de Deus. Jesus, né, o que nós vemos estudando, né, o que nós vemos aprendendo nesses dias é exatamente sobre Jesus. E ele é a expressão perfeita da sabedoria. E quando nós temos esse texto que ele diz, né, vinde e comei do meu pão, nós lembramos exatamente do texto que a gente tem ouvido todos os dias. Aquele que vem a mim não terá fome. Né? Comer do pão que é o Senhor Jesus que traz, né, esse pão para as nossas vidas.
que vai preencher as lacunas, que vai preencher todo e qualquer vazio na minha e na tua vida, na minha e na tua alma. É o Senhor Jesus que preenche, é temer a Deus, né, que vai preencher todos esses vazios, todas essas perguntas sem resposta, né, é confiar nele e saber que ele faz, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Né? Que nós possamos atender o convite da sabedoria e que nós possamos encontrar em Cristo o cumprimento deste convite. Nós possamos encontrar, né, na mesa com Deus Pai, né, participando, né, tendo comunhão, tendo graça, né, tendo o temor do Senhor sobre as nossas vidas, que nós vamos entender, né, a vontade de Deus para as nossas vidas, e nós vamos encontrar o cumprimento, né, desta palavra no Senhor Jesus. Quem aceita Jesus encontra o verdadeiro alimento para a alma, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Né? A partir do momento que nós confiamos, a partir do momento que nós se entregamos, toda a fome da nossa alma, né, todo esse vazio existencial é preenchido por Jesus, porque é exatamente a lacuna nas nossas vidas que precisa, né, muitas das vezes a gente, a pessoa tenta preencher no mundo, né, tenta preencher com várias e várias situações, várias e várias circunstâncias, né, uma lacuna que ela tenta preencher com prazeres momentâneos, tenta preencher com festas, tenta preencher com bebidas, tenta preencher com noites de curtição, mas esse vazio não é preenchido de forma alguma, porque é a fome da alma, é a fome, né, por Jesus. Né, e nisso nós entendemos, nisso nós compreendemos, né, o que é, né, Jesus para as nossas vidas. É o pão da vida, o pão da sabedoria, né, temer a Ele, confiar nele e saber que Ele vai cuidar das nossas vidas. Né, que nós possamos compreender isso, que nós possamos entender isso, e que nós possamos andar e viver em sabedoria dia após dia. Né? Que hoje nós possamos reservar alguns minutos para buscar a sabedoria de Deus. Que hoje você possa reservar alguns minutos, né, para orar ao Senhor e pedir a sabedoria dele, né, pedir que ele dê temor ao seu coração, pedir que ele preencha essa lacuna, pedir para que o Senhor Jesus venha entrar na sua vida e fazer uma mudança, né, ele preencher este vazio existencial que tem em você, né, que nós possamos orar ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, preencha esse vazio, preencha esta fome que tem dentro de mim, que eu não consigo saciar com nada, né, e muitas das vezes a pessoa tentou já de todas as formas e não conseguiu, mas só Jesus é, né, o alimento necessário, o pão que vai suprir, né, esta fome, né, que vai trazer saciedade para esta alma, né, é Jesus, o pão da vida, é Ele, né, que nós possamos ler a palavra do Senhor, que nós possamos pedir o discernimento do Senhor, e que nós possamos buscar ao Senhor em todo o tempo, que nós possamos entender a vontade dEle para as nossas vidas, né, e ter isso alcançado em nós, ter a graça dEle alcançada em nós, que a mão dEle esteja sobre cada vida, que a mão do Senhor esteja sobre cada um, né, e que você possa receber neste dia de hoje este alimento que vai suprir, né, essa lacuna na sua alma, né, e trazer, né, um alimento que vai trazer, né, uma saciedade na sua alma, né, que você possa receber do Senhor Jesus. Que nós possamos orar neste momento, nós possamos pedir a graça do Senhor pelas nossas vidas. Né? Curva sua cabeça juntamente comigo e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos agora em Tua presença e neste momento, Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por esse devocional, te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu agir em nossas vidas, Senhor. Senhor, neste momento eu quero te pedir por cada vida que está orando comigo aqui agora, Pai. Senhor Jesus, há pessoas aqui que estão orando com um vazio na alma, há pessoas aqui, Senhor Jesus, que estão orando, né, e estão se sentindo, né, com uma falta no ser delas. E, Senhor Jesus, neste momento, que essas pessoas possam aceitar o convite e vir à mesa com o Senhor, né, e vir à mesa com o Senhor para, né, participar do pão, comer do pão, se alimentar e trazer saciedade à sua alma, Pai. Senhor Jesus, que neste momento o Senhor possa alcançar cada casa, neste momento o Senhor possa alcançar cada coração, neste momento a Tua mão, a Tua palavra possa ir de encontro a cada vida, Senhor Jesus, que está precisando ouvir essa mensagem agora, né? E que o Senhor
possa agir, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa dar graça em todo o tempo, Senhor. Que a tua mão, Senhor Jesus, esteja sobre cada vida, né? Que o temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas em todo o tempo. E que o Senhor possa nos direcionar a viver uma vida sábia, uma vida segundo o teu querer, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Desde já eu te louvo, eu te agradeço e te bendigo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, estamos aqui, mais uma vez, né, encerrando este vídeo. Agradecer a cada um que tem assistido, a cada um que tem compartilhado. Continue aí comentando, curtindo, e também envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no nosso canal, batemos aí a meta de 300 inscritos nesta noite, nesse decorrer do dia de hoje, e que nós possamos continuar avançando, que nós possamos continuar evoluindo, que a mão do Senhor continue cuidando desse projeto que é Pregando Sem Púlpito, que a graça dele continue sobre esse ministério, em nome de Jesus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.